Esse aqui é o Fiat Cronos 2026. Ele ganhou um tapinha no visual, mas por 123 mil, será que é uma boa opção ou não? Isso é o que você vai ficar sabendo agora nessa avaliação detalhada. Vem comigo! Bom, tu tá curioso para saber o que a gente tem para falar do Cronos, não é? Então, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, porque aí esse vídeo vai poder chegar a mais pessoas que, assim como você, querem conhecer os detalhes sobre o sedã da Fiat. E não esquece também de se inscrever aqui no canal, ó, o botãozinho tá aqui embaixo, se inscreve aí, é de graça, não vai cair o dedo, e aí você vai poder assistir a outros conteúdos e ser avisado quando tiver vídeo novo no canal. Vamos lá? Bom, vamos às mudanças do Cronos. O que mudou? Ele ganhou um tapinha no visual. Faróis são novos e agora são em LED. A assinatura aqui desses quadradinhos, inclusive, já assumem a nova identidade visual da marca. Você pode ver que a dianteira ela tá com vários elementos bem quadrados. Além dos LEDs, os faróis aqui são todos em LED e a seta também são 3 quadradinhos aqui. A grade são vários quadrados. Você vê que realmente ela está bem retangular, assim como essas falsas entradas de ar aqui nas extremidades do para-choques dianteiro, e também a grade inferior também segue esse formato quadradão. Uma peça prateada e essa peça central preta completam o visual. Esse visual, aliás, faz parte de uma nova identidade da Fiat que deve antecipar os próximos projetos aqui da marca para os próximos anos. A Toro já assumiu essa identidade, um pouquinho quadradinha também. O Cronos está aqui e a gente pode esperar também pelo Fiat Panda, que deve ganhar um nome diferente aqui no Brasil, mas já está brilhando lá na Europa. É um preparo que a Fiat tem para essa nova linha de design. Mas vamos falar sobre mais aspectos do design dele? Vamos para a lateral, para eu te mostrar todos os detalhes dele. Bom, na lateral, a gente pode ver que não mudou muita coisa. As rodas de 16 polegadas são novas. Capas dos retrovisores em preto e algumas coisas me chamaram aqui a atenção, como por exemplo, maçanetas e barra de proteção cromadas. Exatamente, tudo isso para dar um aspecto um pouquinho mais refinado para o design desse carro, que não mudou nada na lateral, com exceção das rodas. Não tem muito o que falar, né? Mas vamos lá para a traseira para a gente te mostrar o que mudou na traseira. E bom, como eu te falei aqui na traseira, o que mudou foi praticamente nada, só a parte inferior do para-choques. As lanternas continuam na mesma configuração, a versão Precision automática está identificada e o nome Cronos do lado esquerdo, sem grandes mudanças. Mas vamos lá para o interior, vamos ver o que mudou de fato ou não mudou no interior do Cronos? Então bora, vem comigo. Bom, a gente chega aqui no interior do Cronos e já se depara com nenhuma novidade. O painel é exatamente o mesmo, volante exatamente o mesmo. Não mudou nada aqui. Para falar a verdade, mudou a multimídia, mas a gente vai falar já já de infotenimento. Vamos começar conversando sobre o acabamento. O que predomina por aqui é plástico rígido. Painel de portas. Os bancos nessa versão são em couro, tem o encosto aqui em couro e o encosto de braços também é em couro aqui no painel de portas. E é sobre o painel de portas que a gente precisa falar. Vou abrir e vou fechar a porta para você escutar. O puxador das portas, basta você pegar nele para ele fazer barulho. Então faltou esse cuidado de acabamento aqui no Cronos. Cara, isso aqui é muito ruim. E além do mais, esse puxador, você acaba encostando a sua perna nele. Não basta você bater a perna aqui quando você vai entrar ou sair. Você está dentro do carro e acaba encostando a perna nele. E se os ocupantes aqui da dianteira forem maiores, 1,80 m para cima, então aí é que a perna vai encostar mesmo. E não basta você encostar, já é incômodo isso, mas é incômodo ainda mais você encostar e ficar fazendo esse barulho enquanto você anda no carro. Então realmente por aqui
não dá para dar uma nota diferente para o Cronos não. Eu confesso que eu esperava um amadurecimento melhor em termos de acabamento. Mas uma coisa que eu gostei são as colunas e o forro de teto, tudo em preto. Eu particularmente gosto. Mas vamos para a seção central aqui do painel para falar exatamente do que mudou. Um exemplo, a multimídia. A gente está falando de uma multimídia, mudou, mas não muito. Por aqui, a tela continua de 7 polegadas. É uma tela muito pequena, tá? Ela concentra aqui várias funções e a principal novidade é o espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade de cabo. Então nisso aqui a Fiat avançou, mas essa tela continua muito pequenininha. É a mesma desde que Cronos e Argo foram lançados. Então, né, o Argo até teve uma multimídia maior, mas não avançou, não deu essa liga, né? Falta uma tela maior. Os gráficos aqui são muito diminutos, né? Tudo muito pequeno por conta do tamanho da tela. Então a navegabilidade não é tão boa assim. E falta uma coisa aqui, na verdade duas. Falta o carregador sem fio e falta uma entrada USB tipo C. Aqui na dianteira você tem um USB tipo A e uma entrada auxiliar, mas quem em sã consciência em 2025 vai ligar um smartphone pela entrada auxiliar? Cara, não rola, né? É muito difícil isso acontecer. Pode acontecer? Pode, tem doido para tudo, né? Mas enfim, entrada USB tipo A aqui no console, na parte dianteira, e ele se repete no console atrás do freio de mão. Para carregar um celular com cabo tipo C, você vai precisar de um adaptador. Nada prático, né? Enfim, então a Fiat melhorou num ponto de infotenimento, mas pecou em outros dois, né? A entrada USB tipo C e também o carregador sem fio. Bom, uma coisa que eu queria falar, inclusive, é sobre a regulagem desse volante. Soltei a trava, beleza. Ele só tem regulagem de altura, de profundidade, não. Então, em algumas vezes aqui eu me senti um pouquinho distante do volante. Você se acostuma, mas quando você está acostumado também com um carro que tem a regulagem de distância, você consegue se adaptar melhor. A Fiat ainda precisa melhorar no Cronos, mas vamos falar de mais um aspecto importante aqui no interior? Vamos falar de espaço interno? Vamos embora! Bom, chegamos ao banco traseiro e o que eu tenho aqui é um espaço interno bom. Eu tenho 1,73 m, não sou alto, estou sentado de uma maneira confortável. Vou inclusive ajeitar o encosto de cabeça tipo vírgula aqui para mim. Sentei numa posição confortável, eu tenho um palmo aberto dos meus joelhos até o banco dianteiro. O que a Fiat fez no Cronos, né, e ela manteve isso, é um espaço interno realmente muito bem aproveitado. A Fiat foi muito competente nesse carro, até porque a gente está falando de um carro com entre-eixos bem menor do que o dos concorrentes. Enquanto Versa e Virtus estão aí na casa acima dos 2,60, aqui ele está abaixo dos 2,60. Então, realmente o trabalho que a engenharia da Fiat fez aqui para aproveitar o espaço interno é muito bom. No assento central não tem aquele clássico encosto de braço com porta-copos aqui como os outros carros têm. Vamos ver a posição. O túnel central ele é bem estreito, né? E ainda tem esse porta-copos do console aqui que avança para cá. Eu estou numa posição mais alta e se eu colocar os meus pés aqui em cima do túnel, eu fico realmente com as pernas bem levantadas. Então, se eu disputar um pouquinho de espaço aqui com quem vai do meu lado, eu fico numa posição mais confortável. Mas a minha coluna ela tá mais ereta, mais lançada para frente. E eu fico com a cabeça mais distante do encosto de cabeça. E ainda, falando de espaço, para quem vai aqui, eu tenho 4 dedos da minha cabeça até o forro. A gente está falando de um sedã, ou seja, é tendência que o teto ele vá baixando conforme você avança da coluna B para a coluna C. Enfim, mas ainda assim, o Cronos é um carro bem competente nessa questão de aproveitamento de espaço interno. E já que a gente está falando de competência, vamos lá falar do porta-malas, que aliás
é sem dúvidas o principal ponto desse carro aqui em termos de espaço. Vem comigo. Bom, chegamos aqui na traseira para continuar falando de espaço, e o porta-malas ele pode ser aberto por um botão aqui à direita dos LEDs de placa ou apertando 2 vezes o botão e ele abre sozinho. O que nós temos aqui é um excelente porta-malas, é o maior da categoria, é maior que Virtus, é maior que Versa, é maior do que City. Realmente esse é o trunfo em que o Cronos se torna imbatível, não tem para ninguém. Dentro da Fiat mesmo, só quem vai superar ele é a Toro. Mas aí já está falando de um carro de outra categoria. O Fastback, por exemplo, tem muito em comum com o Cronos, não supera. É um pouquinho menor o porta-malas. Isso demonstra a capacidade que a Fiat tem de pensar em quem vai levar bagagem. Ou seja, torna esse carro uma pedida maravilhosa para taxistas ou motoristas de aplicativo. Mas vamos falar sobre desempenho? Essa também é uma pedida muito importante para quem vai usar um carro desse no dia a dia. Vamos embora. Bom, vamos lá falar de motorização. Vamos abrir o capô do Fiat Cronos, achar a vareta que está aqui do lado esquerdo, como um bom Fiat. E o que nós temos aqui é o já conhecido motor 1.3 Firefly. São 13,2 kg de torque na gasolina e 98 cavalos. Com etanol, a potência sobe para 107 cavalos e 13,7 kg de torque. Acoplado a esse motor, uma transmissão do tipo CVT que simula 7 velocidades. Bom, esse motor aqui substituiu aquele 1.8 16 válvulas e-torque, que não andava muito e bebia bastante. O que a gente tem aqui agora é algo um pouquinho diferente. Ele anda muito? Não. Ele bebe bastante? Também não. Mas, para a gente entrar em mais detalhes, eu te convido a entrar comigo no carro e dar uma volta. Vamos nessa? Olha, o que a gente pode falar de desempenho aqui do Cronos? A palavra que melhor define é modesto. Não tem muito o que falar não. Em condições normais, você pisa e ele demora a responder. Ele tem um certo delay no acelerador e é algo que a gente só pode associar a Procon VL8, né, as normas aí de emissões de gases poluentes, porque você pisa e ele realmente demora bastante para responder. Então, só pode ser isso. A gente não está falando de um motor turbo, é um motor aspirado em meio a esse mar de motores turbinados e que faz do Cronos uma opção até peculiar no mercado, a gente pode dizer. A transmissão é do tipo CVT, simula 7 velocidades, e ela mantém o giro sempre lá embaixo, priorizando o consumo de combustível, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas quando você quer dar uma retomada, você vê que o giro acaba subindo bastante. Olha só. E aí o ruído invade a cabine. E invade realmente de maneira significativa. Tem o modo esporte aqui no volante, que não muda muita coisa. Falta fôlego para esse motor aqui. Desempenho está longe de ser a prioridade aqui do conjunto do Cronos. E aí a gente já começa a falar de dirigibilidade. A gente não tem um carro que ofereça tantas eletrônicas assim. Você tem câmera de ré, sensor de estacionamento só na traseira, a câmera de ré tem uma qualidade bem mediana, tem aquelas linhas dinâmicas que mostram a trajetória do carro, não tem nenhum tipo de assistente, falta essa eletrônica de fato, não tem ACC, não tem sensor dianteiro, não tem alerta de ponto cego, um carro bem modesto nesse quesito. Direção elétrica, ela até 40 km por hora é extremamente leve, depois ela começa a pesar de uma forma até um pouquinho artificial, parece que ela fica até pesada demais, mas não é algo que prejudique o Cronos. É um carro relativamente fácil de manobrar na cidade, por mais que você tenha a traseira, um volume um pouquinho maior ali em termos de tamanho, mas tem um
porte ok para a cidade. Suspensão, ela é voltada mais para conforto. Quando o Cronos chegou lá em 2017, era o carro que, na verdade ele chegou em 2018, né? Era o carro que, quando o Cronos chegou lá em 2018, ele tinha um acerto mais firme de suspensão entre todos os carros da Fiat. Marcou meio que uma mudança ali, né? Nessa questão de comportamento dinâmico dos carros da Fiat, que eram muito molengas, inclinavam demais, e o Cronos veio trazer um equilíbrio um pouquinho maior. Ele não é tão duro quanto o Volkswagen Virtus, por exemplo, não tem o equilíbrio de um Nissan Versa, mas ainda assim é um carro competente nesse quesito. E aí a gente já parte para falar, já que a gente está falando de suspensão, de conforto. A suspensão não deixa esse carro desconfortável, mesmo em pisos irregulares, não transmite tanto as irregularidades para cá, ela filtra bem, mas os pneus, se tiverem naquela calibragem certinha, eles são bem duros. É algo que a gente fala, por exemplo, de Pirelli, né? Aí é a marca que a Fiat usa nos carros. Os pneus Pirelli não parecem agarrar tão bem assim, eles ainda são ruidosos. E aí a gente já entra para falar justamente sobre isolamento acústico. Não é tão refinado assim no Cronos. Você passa de 60, você já ouve vento, ouve barulho do motor mesmo a 2000 RPM. Então você nota de fato que o refinamento em termos de isolamento acústico aqui não existe. E se você pisar fundo, então aí que barulho de motor, ruídos do pneu rolando no asfalto, tudo muito perceptível aqui dentro do sedã da Fiat. E olha, a partir de 3.500 rotações você nota de fato que o motor emite muito ruído aqui para dentro. Tô a 100 por hora numa rodovia, os ruídos são muito claros aqui, vento, barulho dos pneus rolando no asfalto, o motor a 2.000 RPM acaba transmitindo barulho aqui para dentro mesmo assim. Falta esse capricho, esse esmero da Fiat no Cronos. Ainda falando de conforto, os bancos são muito bons. Eu particularmente gostei muito dos dois bancos dianteiros. São gostosos mesmo, bem melhor do que o Versa, por exemplo. Mais confortáveis que o Virtus. E um trunfo que eu acho muito legal é que o ar-condicionado aqui ele é automático. Você escolhe a temperatura, coloca no modo automático e ele vai manter essa temperatura. Ele é bem eficiente, tá? E ainda tem um botão aqui, Max AC, que vai jogar a potência máxima do ar-condicionado para ajudar a refrigerar mais rápido a cabine. Então, Cronos não é um primor em termos de conforto, mas é competente. E a gente já passa a falar também de consumo de combustível. Bom, para a gente falar do Cronos, um dos principais pontos positivos dele é justamente o consumo de combustível. A gente está falando de um carro que no nosso circuito aqui, que nós avaliamos todos os carros, está marcando 15,8 km por litro. É um circuito de cidade e também de rodovia. A gente sai sempre no mesmo horário, que é para pegar as mesmas condições de trânsito. Então, o resultado é muito satisfatório. E é um consumo relativamente próximo dos 13,3 anunciados pelo programa de etiquetagem do Inmetro na cidade. Na estrada, ele faz 15 km por litro segundo o Inmetro, e essa é uma média que nós, inclusive, superamos. Essas médias são melhores que as do Cronos quando movido com etanol, que alcança 9,3 por litro na cidade e 11 km por litro na estrada. Realmente é um carro muito econômico. Se você precisa de um carro que te ofereça um bom espaço interno e, acima de tudo, um bom porta-malas, o Cronos vai ser uma opção coerente para você. É o tipo de carro que, sinceramente, é provável que ele nunca seja a primeira opção. Na faixa de preço dessa versão aqui, que já custa aí seus 123 mil reais em novembro de 2025, esse carro enfrenta algumas outras opções melhores. Por exemplo, Nissan Versa, dá para pegar a versão mais em conta dele, de entrada, no preço mais baixo. Ou a versão intermediária, um pouquinho mais cara que esse carro aqui. Motor 1.6, câmbio CVT, mais espaço interno, porta-malas grande também, mas aqui é maior. E um carro realmente num porte bem diferente, né? Ele passa um ar de carro mais moderno e superior ao Cronos. Não quero sedã, tem SUV, Tracker a 119.990. Não quero carro com correia banhada a óleo. Quer ficar dentro da Fiat? Não precisa de porta-malas grande? Tem Pulse, com a mesma mecânica e mais barato. E aí? E diante de todas essas situações, vale realmente a pena pegar um Cronos? É você que me responde. Manda aqui embaixo nos comentários. Essa avaliação fica por aqui. Espero que você tenha gostado. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!